Comprei a sua ideia, mas por onde começar? Bem, essa foi a pergunta que um rapaz me fez quando eu estava num treinamento falando sobre o Brasil. Você deve ter visto aí o vídeo anterior que eu falei do potencial do Brasil, a segunda nação mais populosa do mundo e a primeira nação em potencial para a gente se destacar e crescer, não tenha dúvida nenhuma. Você já imaginou se todos aqueles investimentos, ou então metade daqueles investimentos que nas décadas passadas foi para a China, já pensou se metade desses investimentos vem para o Brasil? O que vai acontecer? Porque as grandes empresas, os grandes bancos de investimentos, as grandes financeiras estão procurando países para investir. Eu acho que tem um cenário positivo aí mostrando que o Brasil pode ser um desses países que vai receber grandes investimentos. Então nós temos que estar preparado para fazer a coisa certa. E eu lembro que eu estava num treinamento falando sobre aquele vídeo lá que você viu, o anterior, né? Falando do Brasil, do potencial, das riquezas, né? Que nós temos que fazer. E o rapaz falou assim, tá bom, comprei a ideia, a sua ideia aí de que o Brasil é esse cenário e tal, tem um potencial muito grande, mas por onde começar? Onde investir? O que fazer? E eu falei para ele, bom, deixa eu falar de três áreas que são muito... Tem inúmeras áreas, mas deixa eu falar de três áreas que são muito importantes que a gente, para quem quer se destacar e crescer na carreira, como vendedor, como empreendedor, trabalhando numa empresa, não tem dúvida que tem três áreas que você deve olhar com carinho. A primeira coisa é não parar no ensino médio, né? Você tem que fazer uma formação técnica aí ou continuar estudando. Na realidade, nós que terminamos aí o ensino superior, você não para. Hoje não existe mais esse negócio de parar de estudar. Não tem como. Em todas as áreas você tem que estar se atualizando, acompanhando, sabe, querendo com a mentalidade de crescer. Esse é o ponto. Mas eu falei para ele, ó, tem três áreas que são muito importantes. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é línguas estrangeiras. Eu peguei, né, eu mesmo já passei por isso, de receber oportunidades e por não dominar uma língua estrangeira eu perdi algumas oportunidades. Poderia estar dando treinamento nos Estados Unidos, né? E não fui justamente porque me faltou o inglês. Então eu sou a prova viva disso. Mas eu peguei vários profissionais, que eu trabalho com treinamentos nas empresas e palestras, eu peguei vários profissionais na faixa ali dos 20, 30, 20 não, 30, 35, 40, voltando a fazer um curso, porque perceberam que para dar o próximo passo na carreira tinha que dominar o inglês. Então, para você que é jovem, imagino que você está estudando. Mas para você que parou aí, sabe, uma língua ou duas línguas, se você dominar, e olha que você pode dominar essa língua em 2, 3, 4 anos, né? Com intercâmbio aí, ou então muita dedicação, você 2, 3, 4 anos você domina uma língua. Faz toda a diferença. Num país em que 5% da população, apenas 5% fala bem o inglês, arrastar, todo mundo arrasta um pouquinho aí, mas falar bem, você já imaginou? 5% tem 95% da população que não fala. Então, além de investir em línguas ser um fato empreendedor, que você pode dar aula, você pode criar curso, você pode vender pela internet, você pode ter uma renda extra, na empresa onde você está, como vendedor, como empreendedor, né, você vai se destacar. Deixa eu te contar um caso prático agora que aconteceu recentemente, né? Estava em Linhares, num treinamento lá, uma empresa de energia, quando um rapaz falou, Valberto, o que você está falando é muito importante, porque aconteceu isso recentemente agora na nossa empresa. Tem os venezuelanos que estão entrando no Brasil, né? Ele falou, mas antes dos venezuelanos teve uma leva de haitianos, e teve um rapaz, um haitiano, que entrou na nossa empresa, alguns, né? Mas teve um em especial que entrou, operador de máquinas, e ele fala inglês e francês fluentemente. E ele falou, já foi promovido 2 vezes e ele é um destaque, porque de vez em quando recebemos fornecedores, né, de vez em quando recebemos pessoas de fora que vêm discutir um projeto e quem fala inglês ou francês? Ele fala, ele é chamado. A toda hora está sendo chamado para explicar um projeto, para traduzir, né, o que aquela pessoa que veio visitar a empresa está falando, ou acompanhando, visitando a empresa, sendo acompanhante das pessoas estrangeiras, sendo um tradutor automático. Veja, se destacando como operador de máquinas. Por quê? Porque domina uma língua. Bom, são inúmeros os campos. Agora, já imaginou 2 línguas? Inglês e espanhol, inglês e mandarim,
inglês e francês ou alemão. Não tem como você não se destacar. Ah, mas talvez alguém pense, mas eu não gosto de línguas, não estudei. Tá bom, então a segunda área que eu gostaria de dizer é tecnologia. Porque se você está numa empresa, você já percebeu, tudo está virando tecnológico. Todas as áreas colocando sistema novo, é aplicando um sistema, é desenvolvendo aplicativos, todas as áreas. É uma tecnologia nova que vem e a pessoa não sabe operar direito. As máquinas estão ficando cada vez mais sofisticadas, mais tecnológicas. Então, quem domina tecnologia, quem domina a área de TI, não tenho dúvida que vai crescer muito nesse país que eu estou vendo um cenário muito positivo. Ah, mas qual que é a área de TI? Ciência de dados, programação, analista de sistema. Veja esse pessoal mais novo aí que está dominando redes sociais, né? Ligado à tecnologia. Ninguém domina redes sociais. Isso aqui é Instagram, Facebook, sabe colocar tráfego pago, ou seja, quem domina mídias digitais, né? Quem entende aí de marketing digital, tem um bom trabalho, se destaca e cresce muito, não tenha dúvida nenhuma. Além de criar produtos, pode empreender e pode se destacar. Pode se destacar, não, vai se destacar na empresa como um todo. Então, qualquer área de TI, se você gostar e investir, você vai crescer na carreira, não tenha dúvida. Você que é vendedor, veja os vendedores. Cada vez tem uns aplicativos, tem uns aparelhos vindo e você tem que entender, né, de tecnologia mais facilmente. Então, é o presente e o futuro. Ah, mas eu não gosto nem de línguas nem de TI. Ah, como é que eu vou me destacar? Com uma boa comunicação e um bom relacionamento. É o que mais acontece, boa comunicação e relacionamento. Veja, chega um momento na vida de qualquer profissional que o que diferencia mais, se os dois, vamos imaginar dois profissionais que têm a mesma formação, na mesma faculdade, têm o mesmo nível de conhecimento técnico, como é que um vai se destacar do outro? Aquele que tiver melhor comunicação e relacionamento, se souber se relacionar melhor com o cliente, com o paciente, se for médico, dentista, aquele que se for vendedor, aquele que se relaciona melhor com o mercado, com os clientes, com os fornecedores, aquele que é empreendedor, o melhor relacionamento vai se destacar. Então, todo mundo que tem relacionamento fácil e uma boa comunicação se destaca. Deixa eu contar um caso pessoal ligado à área de profissionais liberais, médico, por exemplo, que eu vejo isso muito acontecer, né? Chega um momento, dois médicos formados, os dois, cardiologista, né? Como se destacar? Por que um se destaca, a clínica dele está bombando e o outro não se destaca tanto? Está parada. Relacionamento com os pacientes, relacionamento com o mercado. Aconteceu comigo. Eu estava dando um treinamento, fui dar o treinamento em outro estado e peguei o avião, senti uma dor de cabeça muito forte. E aí nunca tive problema de pressão alta. A minha pressão sempre foi 12/8, normal, tal, mas eu desci no aeroporto e aí fiquei preocupado. Falei, vou procurar um ambulatório, claro, nunca senti isso, né? Vai que tem um negócio aqui, sei lá o que é isso, pode ser. Suspeitei de pressão logo de cara. Então fui até o ambulatório, no aeroporto mesmo, fui atendido muito bem, recebido. Veio um cardiologista que estava lá, ele me recebeu. Aí fez algumas perguntas para mim, você tem problema de pressão? Eu falei, não. Mediu a pressão, claro. E aí estava, acho que 14, 18, não lembro mais, se era 14/18, algo assim. 19, ele falou, tá bem alta. Então ele questionou, ele falou, não tem problema de pressão? Eu falei, não, nunca tive, sempre foi 12/8. Ele falou, tá passando por um estresse momentâneo? Eu falei, bom, acho que não lembrava. Eu falei, talvez uma pressão do trabalho normal. Ele falou, bom, pode ser temporário, pode não ser. E aí ele conversou comigo, ele foi conversando bastante comigo, ele falou, volte, quando você voltar para a sua cidade natal, procure um cardiologista, faça alguns exames, isso é muito importante. Está aqui, deu 2 sublingual, me atendeu muito bem, mas eu lembro que ele perguntou muito antes de medicar. Então fui muito bem atendido, voltei, fiz o trabalho, voltei para minha cidade, procurei um cardiologista que não tinha nenhum especial, paguei uma consulta, fui no médico. Na hora que eu entrei, contei o caso, ele falou, bom, você tem alguém que tem pressão alta na sua família? Eu falei, sim, minha mãe toma um remédio. Ele falou, alguém tem problema de coração? Eu falei, meu avô morreu aos 79 anos com problema cardíaco. Ele falou, então seja bem-vindo ao clube, você tem que tomar remédio agora. Ele já foi passar receitando. Nossa, que relacionamento!
Que falta de comunicação, que falta de perguntas, que falta de empatia. Eu fiquei impactado. Aí eu falei, escuta, o senhor não vai passar uns exames? Ele falou, não precisa, mas se você quiser eu passo. Eu falei, como? Eu vou tomar um remédio sem fazer uns exames? Aí ele me passou aqueles exames, passou aquele roto, eu fiquei um mês com aquele negócio lá no braço, anotando todos os dias, monitorando a pressão. Normal, 12 por 8, como sempre foi, nunca tive problema. Fiz outros exames, fiz esteira, tal, fiz outros exames, nada, normal. Eu fiquei muito chateado, então eu voltei no médico, não tomei o remédio, não comprei. Voltei ao médico e falei, vamos ver o que ele vai dizer. Entro no consultório e falei, doutor, os exames deram normal. E agora? Ele falou, deram normal porque você está tomando remédio. Se você não tivesse tomando remédio, todos estarão alterados. E aí eu surpreendi ele, eu falei, eu não comprei o remédio, eu não estou tomando. E aí ele ficou chateado, ficou com uma cara de chateado. Veja o relacionamento, a comunicação travada, olha, terrível. Eu saí daquele consultório, fiquei muito chateado com ele, e levantei e falei, você não é um bom médico, não tenho dúvida nenhuma, falta para você comunicação, eu trabalho com isso, falta para você relacionamento. Ele ficou muito chateado comigo. Antes que ele brigasse, começasse uma discussão, eu saí, mas eu fiquei com uma conclusão na cabeça. Muitas pessoas estão tomando remédio por falta de boa comunicação, de relacionamento com os médicos. Estou tomando remédio sem precisar. Eu falei, se aconteceu comigo, se ele falou, seja bem-vindo ao clube, e me medicou, já pensou se eu acredito de bate-pronto e sem os exames? Olha, isso aconteceu há 6 anos atrás. Minha conclusão é o seguinte, ou seja, não basta ter o nível técnico só de formação, tá? Você tem que ter relacionamento, fazer perguntas, né? Se destacar, ser claro nos relacionamentos. Não é à toa que eu fiquei olhando e falei, não é à toa que algumas clínicas, os clientes voltam e está cheia, que algumas clínicas estão lá fechadas. Por quê? Falta relacionamento. É só para médico? Não, é para dentista, é para você que é executivo, que está numa empresa, está numa carreira, é para você que é vendedor, é para você que é empreendedor. Veja, uma pessoa que explica facilmente, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que se coloca no lugar do outro, uma pessoa que sabe fazer perguntas, uma pessoa que, sabe, tem a paciência de te ouvir e depois te dar uma solução, a melhor solução possível. Veja, parece uma coisa simples, mas tem muita gente que não sabe fazer isso. Então, investe em comunicação, né? É uma boa área para cada vez que você investir em qualquer área. Se você tem um curso técnico, uma formação, se você se destacar em comunicação, se você, né, investir em comunicação, você vai se destacar. Você acaba se destacando, não tem como você não se destacar. E aí eu lembro que eu estava nesse curso e teve um rapaz que falou, Alberto, então agora para mim ferrou. Eu falei, por que ferrou? Ele falou, porque eu não gosto nem de comunicação, não gosto de inglês, de línguas estrangeiras. E não sei nada de tecnologia. Eu falei, bom, mas você pode aprender. Ele falou, bom, mas se eu não aprender e não gostar da área, o que vai ser de mim? Eu falei, não tem problema. Há um universo de possibilidades. Por exemplo, ter uma boa ideia, basta uma boa ideia. A gente vê várias pessoas, basta ter uma boa ideia, transformar essa ideia num produto, num serviço e vender no mercado. Se você não sabe vender, contrata um vendedor, uma equipe de vendas e vende. Agora, se você está numa empresa e não investe em línguas, não investe em tecnologia, não investe em boa comunicação, você está pedindo para ficar na zona do conforto. Você está pedindo para ficar parado. Você está pedindo para não progredir, porque não é só uma questão para a empresa ou para o mercado, é para a vida. Se nós não estivermos investindo o tempo inteiro, dando o passo seguinte para aprender mais, para desenvolver esta mentalidade, esses 100 bilhões de neurônios, colocar eles para fazer conexões novas, né? Sabe, criar possibilidades para você mesmo, para ir para o próximo patamar. Patamar de relacionamento, patamar de dinheiro, patamar de prosperidade, patamar de ver a vida de outra maneira, patamar de servir a sociedade, né? Patamar de criar um mundo melhor onde quer que você esteja. É disso que nós estamos falando. Então, ficar na zona de conforto, claro que é mais confortável, mas depois a gente fica reclamando. Então, nunca pare de investir em você. Eu falei dessas 3 áreas principais, né? Porque são as que mais se apresentam, eu percebo, pela minha experiência, que eu percebo muito fortemente. Mas nunca pare de estudar, de ser curioso, de querer crescer, porque é isso que faz
toda a diferença num profissional. Veja, como eu disse no último vídeo, tem um mar de jovens que eu vejo aí parando no ensino médio, sem fazer nada e com a comunicação travada, né? Às vezes pegando vícios somente de jogos, pegando vícios aí de uma pornografia, pegando vícios aí, né? Um linguajar estranho e não estão investindo. Então aí, não tendo dúvida que vão surgir oportunidades e elas não estarão prontos para essa oportunidade. Invista em você. Por onde começar? Agora você já sabe. Aproveita esse potencial que esse Brasil, né, é o país do presente e é o país do futuro. Não tenha dúvida nenhuma. Deixe o seu comentário, quero ouvir o seu comentário, que é muito importante para mim. Dá um like aí, passa aí para os seus amigos aí, acompanhe o canal que vai ter mais novidades. O nosso mote aqui a nossa expectativa aqui é falar de carreira, desenvolvimento, né? Poderia ser, o título desse vídeo poderia ser Vida, Carreira e Sucesso. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.